Boa noite, começa agora mais um Ela e Você. Eu sou a Pamela Figueiredo. Eu sou Carlos Campelo e confira a nossa programação de hoje. Ter essa cobrança individual, ela não é de ruim, né? A gente ter uma pessoa que a gente admira e eu querer fazer igual a ela ou até melhor que ela e me cobrar para que eu possa chegar lá, também não é ruim. O problema é quando isso extrapola o nível do equilíbrio. Existe essa questão da gente crescer, a gente aprender, a gente estudar, a gente se especializar, errar, aí aprender com os erros, sabe? Então, essa autocobrança, ela é importante a partir do momento que ela está sendo saudável para mim, a partir do momento que ela não está me tirando do sério, não está me tirando do meu equilíbrio, não está querendo eu me transformar numa pessoa que eu não sou, por exemplo. Eu tive experiência na infância de conviver com um familiar alcoólico e de carregar comigo todas as nuances desse relacionamento. Estávamos brincando às vezes numa praça, crianças, e aí passavam os familiares dos meus amigos todos bem vestidos, todos tranquilos, e de repente passava o meu familiar bêbado, trôpego, e aquilo para um adolescente ficava marcado. A dependência química é a dependência de qualquer substância que altere o seu sistema nervoso. Quando você usa o álcool, ele altera o seu sistema nervoso. Quando você fuma, ele altera o seu sistema nervoso. Quando você toma um medicamento que é prescrito para você tomar um comprimido e você toma 2 ou 3, ele vai mudar, ele vai interferir no seu sistema nervoso. Isso é dependência química. Não é só de você beber álcool, não é só de você... Qualquer substância que altere o seu nível de percepção, que interfira no seu sistema nervoso. Tudo isso e muito mais no Ela e Você, que já está no ar. E hoje, mais um início de semana, e estamos com ele, Carlos Campelo. Campelo, muito obrigada por mais uma segunda-feira aqui, estar iniciando essa semana em um astral maravilhoso. Como eu já falei para você, você é uma pessoa que acrescenta muito e acrescenta para o programa, trazendo conhecimento, né, muitos ensinamentos aos nossos telespectadores e para mim também. Porque eu aprendo muito com você. Mesmo quando eu estava por detrás das câmeras, eu estava ali com atenção, assistindo os programas. Falei, eu tenho que adquirir essa informação, eu tenho que ver o que o Campelo falou, porque vai acrescentar para mim lá na frente. Recebo com muito carinho suas palavras, né? Essa questão da gente estar junto aqui, então a gente está mesmo vinculado no mesmo propósito, né, Pamela? Com e certeza. Aqui agora no Ela e Você, a gente trazendo mais conteúdo, né? Levando mais conteúdo, conhecimento para os nossos telespectadores, para mim é fundamental, é importante para o meu propósito de vida. E para o meu também, né? Porque eu também aprendo, como eu já disse, eu aprendo muito com você aqui. Campelo, assistindo o programa que passou semana passada, então foi nossa estreia. Ali foi nossa estreia, primeira entrevista, né? E eu, como comentei com você, quando eu entrei aqui, eu estava muito ansiosa. Você conversa diretamente com a Elga toda vez, e a Elga faz esse programa com excelência. Então, eu liguei para você e sugeri uma pauta sobre autocobrança. Sim. Por quê? Porque eu estava me cobrando muito, entendeu? Eu vi isso, principalmente depois que eu assisti o programa. Eu falei, mas Elga fazia desse jeito, por que eu não fiz igual? Se fosse a Elga entendeu? Então, eu estava me comparando com a Elga. Mas aí eu parei e pensei, eu falei, mas não é a Elga que está ali, sou eu. Então, eu tenho que... É uma nova versão, eu sou uma nova versão que estou no programa. E aí eu tive a atitude de ligar para você e falar, vamos falar sobre autocobrança? Porque eu me senti naquele momento nessa posição. É importante você falar isso, Pamela. Vamos lá. Essa questão da autocobrança. Muitas vezes a gente fala aqui, onde que entra o problema? É quando tudo é levado ao extremo. Sabe? A gente
ter essa cobrança individual, ela não é de ruim, né? A gente ter uma pessoa que a gente admira e eu querer fazer igual a ela, ou até melhor que ela, e me cobrar para que eu possa chegar lá, também não é ruim, né? Eu querer estudar e passar num concurso, ou eu estudar e me especializar para entrar numa determinada empresa, e eu me cobrar por isso também não é ruim. O problema é quando isso extrapola o nível do equilíbrio, entende? Consegue perceber essa diferença? E ao assistir o programa, eu entrei numa certa ansiedade, entendeu? E eu consegui observar isso. Se perceber em você, né? Eu consegui. Com muitos ensinamentos seus mesmo, em outros programas que já teve aqui, ensinando como a sua autopercepção, né? Eu consegui ver isso em mim, que eu estava ansiosa por não ter feito como ela fazia antigamente. Entendeu? Então, eu falei assim, é uma pauta maravilhosa, porque eu estou assim nesse momento. Mas tem muita gente que também passa por essa situação. O que tem que ter em mente, né? O certo, o que é indicado, não vou dizer que é o certo, o que é indicado é melhor a gente se cobrar da gente mesmo. Como que eu estava ontem, como que eu estou hoje. Pamela, eu vou te dar exemplo de quando eu comecei a divulgar vídeos nas redes sociais. Eu começo a ver hoje e falo assim, gente, como que eu falei isso? Como que eu fiz desse jeito? Né? A gente sempre se cobra, né? Mas aí eu estou me comparando eu comigo mesmo, sabe? Mesmo. Que é o mais indicado para fazer isso. Porém, se eu não fizesse lá, se eu não começasse daquele jeito que eu comecei, eu não estaria do jeito que eu estou hoje, entende? Então, existe essa questão da gente crescer, a gente aprender, a gente estudar, a gente se especializar, errar, aí aprender com os erros, sabe? Então, essa autocobrança, ela é importante a partir do momento que ela está sendo saudável para mim, a partir do momento que ela não está me tirando do sério, não está me tirando do meu equilíbrio, não está querendo eu me transformar numa pessoa que eu não sou, por exemplo, sabe? Então, ser você é a melhor, ou ser eu, é a melhor forma de a gente interagir, de a gente até se cobrar, tendo esse limite. Limite, Campelo, é algo que a gente tem que ter. Tudo que é demais sai do controle, né? Então, existe o limite do saudável e o limite o limite do saudável seria a sua comparação, como você falou, para fazer igual, para você ser melhor, né? E aí, quando passa desse limite? Do limite. Aí, quando passa esse limite, aí vai acontecer o que você acabou de citar. A pessoa vai ficar ansiosa, ela vai ficar perdida, inclusive ela vai perder a sua própria essência. Acredita que a pessoa, quando ela tenta se moldar em cima de outra pessoa e perde a sua essência, ela não passa nem credibilidade no que ela fala. Ela, na hora que ela falar, a gente vai perceber, a gente sente que ela está falando, ela não está falando aquilo que ela acha, aquilo que ela pensa, sabe? Ela tá querendo se moldar em cima de uma outra coisa que ela não é. Então, você pode perceber que dentro dessa questão, até onde pode ir essa autocobrança, até onde pode ir a dita perfeição, que é um dos problemas graves que a gente vê hoje na sociedade. A perfeição, ninguém é perfeito. Sim, né? Ninguém é perfeito. O tempo todo a gente está aprendendo, o tempo todo a gente está... Na verdade, a gente sempre está em constante evolução, né? A ideia é essa. A ideia é perceber isso, né? Mas a gente tem aquelas pessoas que falam, inclusive tem pessoas que falam até com certo até orgulho, sabe? Eu sou perfeccionista, como se fosse uma coisa boa. Mas se você for definir o que é perfeição, não tem, como você mesmo falou, não tem perfeição. Eu falo até, inclusive, que perfeito só tem um e o lugar dele está ocupado, está lá, que é o nosso Senhor, sabe? Exatamente. E nós estamos nesse caminho de a gente procurar, de a gente melhorar. Então, a gente pensar e normalizar a perfeição ou perfeccionismo como uma coisa boa, não é. Até porque o que está perfeito para mim pode não estar para você. Pra mim. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse limite. É uma coisa que a gente tem que colocar, que é o dito do bom senso, Pamela. Exatamente, bom senso, Campelo.
Mas você falou de definição de perfeição. Aham. O que seria perfeição? Você já olhou de perfeição no dicionário? Pamela, eu não lembro de ter visto na perfeição Eu no também não vi, Campelo. no dicionário. E eu fiquei sabe? curiosa agora que você falou, eu vou pesquisar. Vamos pesquisar. Eu vou pesquisar. Porque até a gente pode fazer, né, Pamela? Vamos fazer essa pesquisa. O que é perfeição? O que é perfeição? Vamos pegar aqui, vamos lá. O que está falando no Google? Google de perfeição. 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 Definição. Olha lá. O mais alto nível numa escala de valores. Olha só. Que bom ter falado isso. Exato. Mais alto nível na escala de valores. Só que dentro do ser humano existe uma coisa chamada personalidade, sabe? Que são individuais. E essas personalidades, ela é feita por crenças, por valores, por pensamentos, sentimentos, comportamentos e história de vida. Então são esses fatores que vão fazer a minha personalidade, vão fazer a sua. E não tem como eu comparar a minha história de vida com a sua e nem você com a minha. Nem minhas crenças com as tuas, nem os meus valores com os teus. É muito diferente. É muito diferente. E isso tudo molda a pessoa, né? Molda. Então como é que eu vou definir numa escala de valores, né, nos valores pessoais, que eu vou definir perfeição? Não tem, porque o que é valor para mim pode não ser para você. Então pode ser para um nicho, para um grupo de pessoas que eles compartilhem os mesmos valores, pode ser que para aquilo ali esteja perfeito, mas para outra pessoa pode não estar. Né? Dentro da neurociência também, que a gente divide as mais variados tipos de comportamento das pessoas. Então tem aquelas pessoas que elas gostam de conversar mais e tem aquelas pessoas que gostam de falar menos e estar menos envolvido com pessoas. Então o que é perfeito para um? Não vai ser para o outro. Não vai ser para o outro. Não vai ser para o outro. Agora, se a gente for colocar em valores financeiros ou coisa parecida... Ainda assim, não é... Também não vejo. Não é compatível. Também não vejo. Então não vejo o que é perfeição nesse negócio. Então é uma coisa assim bem utópica, bem discutível. Então, por que eu vou estar me cobrando para ser perfeito? Eu posso me cobrar para ser melhor que eu fui ontem. Isso daí já é um grande trunfo, isso já é um fundamento. E sabe, Pamela, o que a pessoa precisa fazer para ela conseguir perceber isso? Não sei, Campelo, mas segura um pouquinho e o Ela e você já volta. Voltamos nesse bate-papo super interessante sobre autocobrança. Campelo, onde paramos? Na questão do que a pessoa tem que fazer para ela não deixar a autocobrança se transformar numa coisa que não vai agregar nada para ela, sabe? Se tornar saudável, né? Se manter saudável. É controlável. Pamela, partir do princípio básico, sabe? Seja simples. Faça tudo com simplicidade, faça tudo com aquilo que está dentro dos teus recursos, dentro do teu conhecimento agora. Isso vai passar para outra pessoa naturalidade, como a gente passou no bloco anterior. Credibilidade. Exatamente, é passar credibilidade para a pessoa, porque você vai estar... sendo você. Exatamente. Você vai estar falando do que você sabe, do que você entende. Perfeito. Você não vai estar fantasiando nada, nem... perdi a palavra agora. Você não vai estar enfeitando nada, né? Com coisas da qual você desconhece. E muitas vezes você pode até se perder nessa questão de querer não ser o que você é, ou o que você não tem o conhecimento específico que você falar, você pode se perder na tua explicação e basta uma palavrinha errada. No momento errado, tudo aquilo que você fez certo, tudo aquilo que você batalhou para você conseguir... Cai por terra, ser jogado para fora e as pessoas ficam martelando em cima daquela palavra errada que você usou. Só lembra o que você fez de errado. Você pode ter feito tudo certo, mas no momento em que você erra, é aquilo que a pessoa sempre vai lembrar e vai passar para frente
você como uma pessoa sem credibilidade. Exato, isso é um perigo de você manchar a sua imagem, é muito grande. E assim, e voltando ao que a gente até falou já na semana passada sobre o filme Divertidamente. Eu não assisti ainda, Campelo, não consegui, mas é uma coisa que eu pretendo fazer nesse final de semana. Assiste, vale a pena, porque tem muito aprendizado ali. Tem pessoas que estão concordando, tem pessoas que estão discordando, mas a partir do momento que a pessoa está discordando, vale a pena porque existe uma forma de a gente conhecer, ter outro ponto, ter outro ponto de vista. Você tem que conhecer para ter uma opinião. Exato, exatamente. E é bom que todos crescem. Né? Então, lá, determinado personagem que começou a querer esconder a alegria, vou dizer especificamente, querer esconder os momentos tristes da vida da personagem. Mas até os momentos tristes fazem parte da nossa evolução. Exato, exatamente. Eu tenho que honrar os meus erros, eu tenho que honrar os meus momentos tristes, eu tenho que honrar as minhas falhas. Como assim honrar? Tenho que honrar, eu tenho que agradecer. Porque se eu falhei, né, me deu a oportunidade de eu aprender. Se eu errei, me deu uma oportunidade de eu mudar, de eu acrescentar, sabe? Você falando em errar, Campelo, eu lembrei de algo aqui que não tem a ver com o que a gente está falando, mas tem a ver ao mesmo tempo. Você já errou uma questão numa prova lá quando você estava na faculdade ou quando você estava até mesmo no seu ensino médio? Errar uma questão, você aprende ela porque você nunca mais esquece. Já aconteceu isso com você? Pamela, vou confidenciar aqui para você. Eu sempre fui muito bom em matemática. Muito bom, assim, acima da média. E no meu primeiro vestibular, na época que eu fazia o vestibular, passava na primeira fase, na segunda fase eram perguntas, tinha 10 perguntas, tinha um caderno de perguntas. Então tinha lá o caderno de matemática, eu tinha que resolver a questão. A primeira questão era uma fórmula, sabe, e uma página inteira da fórmula. Eu nunca esqueço disso, foi bom você ter falado, E eu já comecei quando eu olhei, eu já comecei a resolver. A questão não deu tempo. Quando eu vi que não ia dar tempo de eu responder as outras, eu abortei essa questão e fui para as outras, porque tinha um tempo limite, né? Então eu fui para as outras, falei assim, eu não vou perder tempo com essa questão. Eu errei essa questão. Na verdade, vou ser bem sincero, eu zerei. Porque você deu atenção para aquela e não conseguiu concluir as outras. E eu não consegui enxergar que na primeira questão tinha uma forma mirabolante, toda aquela fórmula, entre parênteses, elevado a zero. Eu não esqueço, eu não me perdoo como que eu não enxerguei isso, porque qualquer número elevado a zero, na matemática é simples, é uma resposta única. Então, eu não percebi, eu não vi isso, e eu já fui direto nos meios das fórmulas, e por conta disso fiquei nervoso, não tive tempo para fazer todas as provas e zerei. Nunca mais eu esqueço disso. E eu aprendi com isso. Né? Todos os nossos erros também são aprendizados, né? Então a gente não pode desvalorizar. E eu tenho que olhar para isso e falar assim, eu vou me cobrar, que eu vou ser perfeito, que eu não vou errar, que eu vou acertar tudo. Sabe? Não é assim. Eu estava conversando semana passada com um colega meu, ele falou, eu fico travado quando eu vou falar em público. Falei, olha só, eu vou te dar um exemplo no curso de oratória que eu fiz e que foi uma mudança de chave para mim. Se você for falar em público, quem sabe o que você vai falar? Só você. Só você sabe. Então você pode errar que para eles vai ser o certo. Você pode esquecer, sabe, alguma coisa. Você pode não lembrar certinho como que era, se a sequência. Ninguém sabe. Agora, se você ficar falando, errei, esqueci, vou falar aqui mais ou menos para você. Então, aí, no caso, eu estou já me boicotando, sabe? Exatamente. Eu estou me boicotando. Então, não precisa falar isso. Então, são coisas que a gente volta a falar, que a gente falou no bloco anterior. Seja simples, faça o básico. Isso. Aí você faz o básico hoje, amanhã você faz o básico mais um pouquinho, e aí você vai aprendendo. Você errou, onde que eu errei? Tem que ter humildade também, Pamela, para saber, olha, eu errei, né? O que eu tenho que fazer para melhorar?
Agora, se eu errar e ficar escondendo isso, ficar empurrando do lado, fingir, por conta de Fingir que não vergonha, aconteceu. por conta de medo do que os outros vão pensar, ou coisa parecida. Medo do julgamento, né? Principalmente isso. Eu vou cada vez mais, vou me cobrar mais. E cada vez eu vou me distanciar de mim. E toda vez que eu estou distanciando de mim, eu não sou eu. Inclusive, Campelo, eu acabei de me perder no que eu ia falar, mas já fica de exemplo, né, para nossos telespectadores. E Que eu não sabia o que eu você... não sabia, que ninguém, na verdade ninguém Ninguém sabia. sabia o que eu ia falar. Aham. Eu podia simplesmente fazer uma fórmula de bolo e pronto, né? Exato. Isso acontece, é a coisa mais natural de acontecer e a gente tem que levar numa boa. Então, a partir do momento que você falou, então eu sei que você esqueceu o que você ia falar, né? Mas se você não falasse, nem eu ia saber que estou aqui do seu lado, nem o telespectador ia saber. Então são coisas que acontece no dia a dia da gente. Acontece com todos, Com né? todos, e a gente não precisa se cobrar, sabe, Pamela? A autocobrança, ela desencadeia ansiedade. Né? Ansiedade, a ansiedade ela vem do medo, e aí o medo ele pode paralisar a gente. Você já percebeu, Campelo, que o medo está basicamente norteando tudo isso que a gente está comentando aqui? É uma das emoções básicas, né? Lembra da expressão Marta? Medo, amor, raiva, tristeza, alegria, né? Com nojo e vergonha, que são as 7 emoções básicas que a gente tem. Então, se eu for pegar aqui, medo, amor, tristeza, raiva, alegria, nojo e vergonha, dessas 7, 2 que são boas, né? Alegria e amor. As outras todas, elas não transmitem emoções não muito legais, boas, né? mas são todas fundamentais, são todas importantes. Na verdade, isso daí tá todo dia, né? Aí no nosso cotidiano, todas essas emoções, a gente convive com elas no dia a dia. E a gente tem que aprender a conviver, até porque todas têm a importância. Eu estava conversando até com uma amiga semana passada sobre felicidade, né? Que as pessoas colocam como proposta de vida, quero ser feliz. Vamos dizer o seguinte, a partir de agora, 100% da sua vida é só felicidade. Não funciona. O que você vai fazer? Como que você vai agir? Onde você vai melhorar? Sabe? É utópico falar isso. Campelo, o que eu estava pensando agora? Imagina se não existisse o medo. Consegue visualizar agora uma criança? Sabe, você já viu esses vídeos na internet da criança andando no batente, que horrível, prédio? Que horrível a gente ver aquilo lá. Exatamente. Imagina, então o medo... Apesar que a maioria é montagem, né? Mas eu não vou duvidar que possa acontecer. Mas exato. Mas o medo, ele veio para nos dar uma segurança, para nos tornar seguro, né? Ele já vem lá dos primórdios, né? Que a gente era caça. Né? Então, o medo de ser comido por um animal, então nos fez assim a gente ser mais seguro, cauteloso, né? Então prevenir de algo, né? Isso. Sempre estar com o pé atrás. Então, exato. Então, esse medo, como todas as outras emoções, tudo tem um limite, né? Se ele está me levando para eu me paralisar, ele não é bom. Agora, se está me levando para me proteger, é legal. Eu tenho que ter essas emoções todas do meu lado. Todas elas do meu lado, eu não muito à frente, eu não muito atrás, elas do meu lado gerenciável, para a gente ter uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida mais em sociedade. Exatamente. Campelo, mais uma vez, trazendo muito conhecimento para os nossos telespectadores. Mais uma vez, eu agradeço você por estar aqui agora todo dia, né? Nessa troca, nessa constante evolução, porque nosso bate-papo de segunda-feira é sempre para evoluir. E ficamos por aqui, mais um início de semana. Eu quero agradecer a todos os telespectadores que estão aí com a gente diariamente. E amanhã nós estaremos aqui novamente, Campelo. Estaremos juntos aqui, Pamela, Noelle e você, levando todo esse programa, que eu fico muito honrado de ser convidado a participar junto com você aqui, levando muita credibilidade e conhecimento para todos os nossos telespectadores.
E hoje recebemos Maria Tesolin, uma jornalista com anos de experiência que durante a sua trajetória enfrentou uma situação que afeta milhões de brasileiros, a dependência química. Boa noite, Maria. Boa noite, Pamela. É uma satisfação recebê-la aqui hoje. É uma satisfação para mim participar do programa e falar um pouco sobre um tema que é tão importante para nós, para as nossas famílias. Então, a senhora trouxe aqui para nós vários assuntos, a gente estava conversando sobre dependência química, que é uma discussão muito vasta hoje em dia, não é? E conta um pouquinho da sua história, como que a senhora chegou até aqui, de jornalista e agora a senhora é especialista no combate à dependência química. Então, Carlos, boa noite para você Boa também. Noite. Boa noite para você que nos escuta. Então, eu sou jornalista, eu iniciei minha trajetória em rádio lá no interiorzinho do Ceará há mais de 30 anos. Fui para Paraíba, estudei e depois vim para Mato Grosso. Passei na cidade de Pontes e Lacerda e cheguei em Várzea Grande. E comigo, durante toda essa trajetória, eu trazia as minhas experiências. Né? Eu tive experiência na infância de conviver com um familiar alcoólico e de carregar comigo todas as nuances desse relacionamento. Muitas crianças, estávamos brincando às vezes numa praça, crianças, e aí passavam os familiares dos meus amigos, todos bem vestidos, todos tranquilos, e de repente passava o meu familiar bêbado, trôpego, e aquilo para uma adolescente ficava marcado. Então, a minha vivência com o álcool começou muito cedo e eu comecei a ser afetada. Quando eu conheci a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, que esse meu familiar começou a frequentar, eu descobri que existia uma outra irmandade chamada Al-Anon, que era para os familiares e amigos. E eu passei aí às reuniões, mas naquela época eu era muito jovem, eu era adolescente, e eu larguei o trabalho. Fui fazer faculdade, conheci uma pessoa, me casei e reproduzi a vivência que eu tive na infância. Casei-me com uma pessoa que tinha problema de alcoolismo. Olha que coisa, né? Veio a convivência, o divórcio e eu fiquei sozinha novamente. Mato Grosso, trabalhando, jornalista, casei-me novamente e de novo eu me casei com uma pessoa que tinha a dependência. Então estava na sua jornada, acho que no seu propósito de vida, você atuar nessa área, né? Exatamente. Não é propósito. É nisso que é importante nós discutirmos que não é propósito de vida. É conexão. É muito mais, né? É mais do que isso. É algo que me leva a escolher um universo parecido com o universo que eu sempre tive. Que a afetividade da minha infância foi maior do que a situação do alcoolismo que eu vivi. Então, a gente trata como algo que a gente não entende o porquê, a gente recai nas mesmas situações. Eu vou contar uma coisa para vocês que é muito interessante. Fiquei viúva, estava com uma amiga minha na casa dela um domingo, um ano depois da viuvez, o filho dela olha para mim e fala assim, Maria, já está na hora de você arrumar outra pessoa. Eu falei, ai, para. Ele falou, olha, tá passando um jogo na TV, você vai escolher um jogador. Aí eu falei, então tá, brinquei com ele, adolescente, falei assim, o número tal. Ele falou, o apelido dele é Pinguço. Eu falei, por quê? Ele falou, porque ele bebe demais no final de semana e chega atrasado nos treinos na segunda-feira. Isso parece uma sina, né? Cara, aquilo caiu a minha ficha. Eu não estou curada, eu não estou bem, eu vou escolher novamente relacionamentos que me levem a esse universo. E aí eu voltei para as salas dos grupos anônimos e eu fiz um tratamento e eu fiquei lá por quase 8 anos. E aí depois eu arrumei um relacionamento e hoje estou casada com alguém que não bebe e que não fuma. Olha o que a senhora está trazendo aqui. Então, o que eu estou trazendo aqui é que a gente escolhe pela conexão daquelas vivências que nós temos ao longo da vida. E que é tão forte o problema da dependência química no outro, no familiar, nas pessoas que estão ao redor, que as suas escolhas
vão ser afetadas. Vão ser afetadas. Então, eu achei Interessante. lindo, fundamental e importante falar que a senhora buscou ajuda na associação. A senhora não era dependente química, mas a dependência química afetava a vida da senhora e lá a senhora conseguiu se resolver, encontrar um caminho que inclusive a fez estudar cada vez mais esse assunto, né? Então, aí como veio o estudo? Nessa irmandade que eu frequentava, a gente tem um lema que é levar a mensagem. E eu acabava indo em escolas, em muitos lugares para levar a mensagem. E uma certa vez eu acabei ministrando uma palestra numa faculdade e uma pessoa da área de psicologia veio me questionar por que eu estava dando palestra na área de dependência química, de saúde mental, se eu era jornalista e não da área de saúde mental. Aí eu falei, tá na hora de eu buscar uma profissionalização disso. E aí eu voltei para a universidade e fiz a especialização em dependência química para ter a parte fisiológica, para saber falar um pouco mais sobre dependência química, com direito hoje de falar sobre dependência química como uma especialista. Está agora amparada legalmente pelos estudos, pelo seu conhecimento não só de vida, né, mas pelo conhecimento de estudo para falar sobre isso. E quando fala assim muitas vezes em dependência química, algumas pessoas elas acabam levando só para drogas, né? Esquecem as outras dependências que a gente tem. A senhora poderia citar exemplos para que o nosso público entenda, quando fala de dependência química, é especificamente dependência do quê? A dependência química é a dependência de qualquer substância que altere o seu sistema nervoso. Quando você usa o álcool, ele altera o seu sistema nervoso. Quando você fuma, ele altera o seu sistema nervoso. Quando você toma um medicamento que é prescrito para você tomar um comprimido e você toma 2 ou 3, ele vai mudar, ele vai interferir no seu sistema nervoso. Isso é dependência química. Não é só de você beber álcool, não é só de você... Qualquer substância que altere o seu nível de percepção, que interfira no seu sistema nervoso. E em que momento que eu posso falar que isso é dependência? Então, existem vários tipos de dependência e como que você... Eu não posso dizer que o outro é dependente. Sim. Só você sabe diagnosticar se você é dependente ou um profissional da área de psiquiatria, no caso. Mas eu posso avaliar do ponto de vista da mudança de comportamento. Uma pessoa que ela não é dependente química, ela vai no bar da esquina com os amigos, após o horário de trabalho, ela vai tomar 2 cervejas, vai se despedir e vai para casa. Eu a vejo pessoa que tem isso. dependência química, ela vai beber até ela ficar bêbada, porque ela não vai conseguir parar. Ela não vai ter um limite. Não. Perde o controle, né? E o álcool, que é o que a gente está falando aqui, ele tem os estágios. Que o primeiro, que é até a fase terapêutica, né? Que são as 2 cervejas ou 2 caipirinhas, que seja assim, lógico, cada um tem seu teor, né, alcoólico. Mas é aquilo que a pessoa, não, eu tomei, ok, é uma coisa terapêutica. E aí já tem a fase que a pessoa já fica... Eu perdi a palavra agora, mas... começa a se alterar. Já começa a falar alto, por exemplo, né? E começa já a perder o controle. Então... a partir para mim, no meu ponto de vista, a partir do momento que a pessoa já passa da fase terapêutica e não consegue parar ali, eu já vejo como uma certa dependência. Sim, já é o momento de buscar ajuda. Se você já não consegue parar no 3º copo, você diz, amanhã eu não vou beber. Eu já bebi bastante hoje, amanhã eu não vou beber. Mas amanhã você não consegue ficar sem beber, está na hora de procurar ajuda. E o álcool ainda tem a questão do que seu corpo se adapta. Hoje você bebe 2 cervejas, mas daqui a 1 semana as 2 cervejas já não são mais suficientes. Sim, né? Então aí, se você está satisfeito com 2, na próxima semana você já tem que tomar 3 para você se sentir satisfeito. Então seu corpo vai se adaptando. E aí que começamos a perder o controle,
Isso. E é importante dizer, gente, porque a sociedade muitas vezes vê a pessoa que está na rua, que está maltrapilho, nós temos a noção de que esses são os grandes dependentes químicos, né? Que são as pessoas que estão na rua, que estão maltrapilhos. Eles são pessoas que já chegaram num estágio de descontrole total, ok? Ok. Mas o dependente químico pode estar nesse momento no trabalho, ao seu lado, e à noite, quando ele chega em casa, que ele toma 2, 3 cervejas, ele não consegue parar, ele vai tomar as 12 que estão na geladeira e ele vai alterar o comportamento dele. Isso afetando a família, afetando a vida de toda a sua rede de apoio, né? E é importante frisar que essa alteração nem sempre é para o lado ruim, Carlos, nem sempre. Porque ele pode ficar o animador da casa. Eu conheço um caso de um pai que os filhos dele preferiam ele bêbado porque ele ia no boteco da esquina e voltava com sacos de chocolates, de bombons e ficava brincando de jogar chocolate para os filhos. Aí os sobrinhos, os vizinhos vinham todos. Então é uma festa quando aquele homem chega em casa bêbado e começa a entregar chocolates. Só quem vai sentir o efeito disso é a esposa dele. Porque o dinheiro que ela tinha, que eles tinham junto para alguma responsabilidade, ele gastou no boteco e com os chocolates e bombons. Então sempre tem um lado prejudicial, né? É uma coisa impressionante. É uma coisa que vai ter sempre um lado que alguém vai estar sofrendo. Quem é esse alguém depende dos relacionamentos que nós temos. E no caso específico desse que trazia o chocolate, não é o mais comum, né? O mais comum é a pessoa se tornar agressivo, sabe? É o que a gente escuta muitas vezes na internet. A senhora participou de uma comissão, né, contra drogas, eu não sei se o nome exato é esse, né? Que a senhora participou dessa comissão. Existe esse trabalho, essa comissão ainda? Existe. O Conselho Estadual sobre Drogas é um conselho instituído em todos os estados brasileiros. Aqui em Mato Grosso ele tem um trabalho maravilhoso. Hoje eu não sou mais do conselho, mas já estive nele por 5 anos representando a Assembleia Legislativa, que eu trabalhava lá, e aí me colocaram como responsável de ir nas reuniões do CONEM. E depois o Sindicato dos Jornalistas chegou a me indicar também, e por 3 anos eu representei o Sindicato dos Jornalistas no Conselho Estadual sobre Drogas. À época fizemos um trabalho, era aquele momento de grande expansão das comunidades terapêuticas em Mato Grosso, e nós fazíamos um trabalho de ir até as comunidades de forma conjunta, e verificar as condições de tratamento, verificar as condições de quais eram as técnicas utilizadas, como esses dependentes usuários estavam sendo tratados no momento que buscavam recuperação. Também ajudamos a construir o início da discussão do PROERD aqui em Mato Grosso. O PROERD, à época, foi bem discutido. E o PROERD é um programa que eu acho que é maravilhoso, que trabalha realmente preparando a criança para dizer não. E isso é muito importante. Olha, interessante tudo isso, mas eu tenho uma pergunta que eu estou curioso de fazer para você. Qual a sua opinião sobre essa liberação do uso da maconha? Mas segura essa resposta que a gente já volta, que todos nós queremos ver a opinião da nossa convidada de hoje. Voltamos aqui com a nossa convidada e aqui a gente já parte direto. Qual que é a sua opinião dessa liberação do uso da maconha? Então, eu acho que esse é um momento de nós refletirmos sobre as consequências futuras. Em 2013, eu fiz uma pesquisa e ouvi 110 jornalistas em atuação em Cuiabá e Várzea Grande. Essa pesquisa, eu concluí que de todos os ouvidos já tinham usado algum tipo de substância. Todos usavam álcool e alguns usavam outras substâncias junto com o álcool.
Quando eu estudei, eu descobri que o álcool é a droga que mais mata. Então, se nós temos uma droga liberada, que é a que mais mata e que é a mais utilizada, nós podemos esperar isso para a maconha. O álcool, ele tem os estágios, né? Então, o álcool não mata de arritmia, ele mata do coma, né? Porque você chega no estágio do coma alcoólico, né? E a maconha, por exemplo, ela dá arritmia no coração. Então, ela vai agir diferente em cada organismo. Cada organismo vai receber de uma forma. Então, mas não o necessariamente. mais importante é que nós entendamos que ela é uma droga depressora. E nós já temos estudos que demonstram que as drogas depressoras, elas devastam a mente humana. Então, nós podemos esperar pessoas mais letárgicas, pessoas mais... Depressivas, eu poderia falar? Zumbis, talvez. Mas assim, gente, nós temos zumbis hoje nas ruas, né? Usuários de crack, usuários de pasta base. Então, o que nós podemos esperar é um aumento, né, do percentual de pessoas afetadas. E isso é grave. Se a gente considerar que durante a pandemia houve um aumento de pessoas depressivas e por conta disso um aumento de pessoas que acabaram cometendo suicídio, né? E agora com essa liberação, eu estou entendendo da opinião da senhora que deveria ser um estudo maior para saber os efeitos futuros do que pode acontecer. Então é passível que aumente então esses casos. Existem muitos estudos sobre a maconha e todos os estudos me levam a dizer exatamente isso para vocês. Nós estamos na contramão quando nós liberamos a maconha. Agora, existe um percentual de pessoas que acreditam que isso é bom do ponto de vista econômico. Hoje a maconha, do ponto de vista econômico, a pessoa que vende, ela tem muita lucro, porque você compra caro porque é algo que não se encontra facilmente. E que quando liberar, vai ser, digamos assim, vai acabar com a festa. Eu já ouvi essa frase, vai acabar com a festa dos traficantes, por exemplo. Eu não concordo com isso, eu discordo disso, porque quando eles vão ofertar agora legalmente e eles vão ofertar em quantidade, vão deixar de ganhar no preço alto, mas vão ganhar na quantidade. Quem vai perder é essa quantidade de pessoas a mais que vai usar. E eu tenho uma historinha, que eu gosto de historinha, você já percebeu, né? Eu conheço uma esposa que perdeu o marido, e uma vez ela me contou o seguinte, nessas historinhas que eu encontro por aí. Ela um dia conversando com o esposo, ele usuário de álcool, já em situação bem difícil, ela disse para ele já estava começando a ficar muito agressivo, ela perguntou a ele, amor, você está usando outras drogas sem seu álcool? Ela falou, você é louca? Eu não uso droga, eu não sou marginal. Olha só. Então, é uma linha tênue que o segurava de utilizar drogas ilícitas. Ele tinha um olhar para que essas pessoas, inclusive invisíveis, que a gente vê nas ruas, que são dependentes de químicos, ele acreditava que para ser um dependente químico tem que estar nessa condição. Não, ele acreditava que se ele usasse, ele seria marginal, estava à margem da lei. E ele não queria descumprir a lei. E ele não vê o álcool como droga. Ele não vê o álcool como droga porque o álcool é lícito. O governo, você estamos dizendo que ele pode usar. E o álcool é recreativo, então, né? Ele é recreativo, ele é lícito. A maconha até então, não. Então, eles se tornariam um marginal por usar algo que a lei diz que não é para ele usar. Então, agora o que é que nós estamos falando? Estamos falando para essas pessoas que se seguravam por essa questão de que, não, agora é livre, você pode usar. Aí, como vamos ficar no futuro, nós vamos esperar, porque é uma droga depressora em alta potência. Algum tempo atrás, eu não sei se vocês chegaram a ver, não sei se você chegou a ver, Campelo, eles estavam utilizando medicamentos anestésicos
com propofol, não sei se a pronúncia está certa, para fazer determinados tipos de droga, e as pessoas realmente elas ficavam no estágio de zumbi, paralisado na rua. Teve né? um caso da menina que ficou famosa aí na internet. Tinha uma pessoa que era a mentora dela e tinha um vídeo da família deitado na cama. O rapaz, ele praticamente não conseguia se mover. Ele estava meio que entrejoelhado e tentando subir na cama, ele não conseguia se mover, ele estava paralisado. Então, a questão da dependência química é um problema social em várias frentes. É um problema que muitas vezes a gente passa na rua e tem os invisíveis, né? A gente vê essas pessoas que são moradores de rua e a gente já critica, mas a gente não sabe o que está por detrás dele. A senhora tem alguma experiência com esses moradores de rua? A senhora já passou alguma coisa para de recuperação? A senhora já viu alguma coisa em alguns centros anônimos dessas pessoas procurando ajuda? Sim, eu já encontrei ex-moradores de rua em comunidades terapêuticas. Inclusive, Várzea Grande hoje tem um grande empresário que foi usuário de droga, foi morador de rua e hoje é um grande empresário em Várzea Grande. Não posso dizer o nome, mas ele é militante do Alcoólicos Anônimos, dos Narcóticos Anônimos. Foram esses grupos que salvaram ele e hoje ele é um grande empresário em Várzea Grande. E existe cura? Não existe cura. A dependência química ainda não tem cura, mas existe tratamento e você pode viver sem ela, fazendo a contenção. Então existe como é uma questão social, então todos nós estamos envolvidos nisso, né? Então existe uma forma então a gente até de amparar, de apoiar e indicar para a pessoa um local. Né? Esses locais, essas comunidades, eles têm alguma rede, tem telefone, tem alguma coisa? Como são anônimos, de verdade eu não sei. Como que funciona para chegar até eles? São redes diferentes. Os grupos anônimos, eles funcionam em reuniões mensais ou semanais em várias salas espalhadas em Cuiabá e Várzea Grande. Para você encontrar o telefone do Alcoólicos Anônimos, vamos colocar aqui o telefone do Alcoólicos Anônimos e é possível junto ao compartilhar. Alcoólicos Anônimos, você encontra o Alanon, que é para familiares adultos, e o Alatim, que é para familiares menores de 12 anos. Para filhos, para sobrinhos. Mas é muito importante lembrar que as comunidades terapêuticas, elas hoje estão numa fase em que as pessoas estão estudando se realmente elas estão dentro dos limites de humanidade, né? Nós temos históricos de comunidades terapêuticas maravilhosas, mas nós temos históricos de comunidades terapêuticas denunciadas por maltratos e nós não podemos fechar os olhos para isso. Então, para que elas existam, o governo tem que fiscalizar com muita seriedade, porque a linha entre cuidar e explorar é muito tênue. Então, é um cuidado que o governo, que a sociedade precisa ter. Mas elas são, sim, um amparo nas horas mais difíceis das famílias com seus usuários, com as pessoas usuárias dentro da família. Existe um tratamento também pelo CAPS, não existe? Isso. Então, tem o CAPS. E lembrando que hoje a lei de saúde mental, ela trata da internação de duas formas, voluntária e involuntária. A voluntária, e que deve ser feita sempre com intervenção médica. O médico é importante para o diagnóstico. Naquela hora eu disse para vocês, eu não posso dizer que alguém é alcoólico. Eu posso perceber em mim e um profissional de saúde pode me ajudar. Apesar dela estar dando muitos sinais que você está entendendo, compreendendo, você não tem como afirmar, né? Não, o diagnóstico tem que ser médico. O diagnóstico tem que ser médico. E aí, eu chamo a atenção nesse momento para essa questão da involuntária, né? Há uma lei que diz que pode acontecer, mas ela tem que ser prescrita,
ela tem que ser acompanhada pela justiça e ela não pode passar de 90 dias. Assim, a conversa está excelente, mas para a gente terminar, eu tenho a impressão, em algumas falas, em algumas pessoas que acabam chegando até mim, que o dependente químico ele tem uma crença, que ele fala que ele acredita que ele pode parar em qualquer momento, que ele não depende daquilo ali. Me corrija se eu estiver errado, acontece isso mesmo? Acontece sim. Grande parte do dependente químico é dizer isso. Não, quando eu quiser eu paro. E aí ele vai precisando cada vez mais de uma dose ou de um trago maior para ter as mesmas sensações. Uhum. Porque a gente tem que entender que a curiosidade e a busca do não estresse são grandes portas de entrada. As pessoas querem usar drogas para ficarem felizes. Uhum. Elas não querem usar drogas para ficarem tristes, elas não querem usar drogas para adoecerem. Elas querem ter momentos de prazer. E eu gosto de perguntar, quando eu converso em grupo, quem acha que droga é algo ruim? E qual que é a resposta? A resposta da maioria é sim, a droga é uma coisa ruim. Não, a droga não é uma coisa ruim. De tudo que eu estudei, eu posso dizer, a droga não é ruim. Ela é tão boa, a sensação dela é tão boa, que as pessoas vão atrás novamente. O ruim é a consequência dela, do uso contínuo dela depois. E o que normalmente as pessoas não param para pensar. Não param para pensar. Quando chega a doença, aí que ela vai perceber. Isso. Quando ela percebe, ela já está adoecida. E aí a consequência, sim, é ruim, muito ruim. Porque vezes... se fosse algo ruim, ninguém ia atrás. Quando você experimenta, muita gente não gosta, por exemplo, de jiló. Uhum. Aí diz, eu não como jiló. Porque não teve uma boa sensação na primeira vez que utilizou. Uhum. As pessoas usam droga porque elas têm ótimas sensações, boas sensações quando usam. A curiosidade as leva a experimentar e quando elas experimentam, elas têm boas sensações. O problema é que, para muitos, que são aqueles que vão desenvolver a dependência química, para muitos, essa consequência que virá é devastadora. E normalmente a vida, né? E muitos vão pagar com a vida. Exato. A gente sabe que grande parte dos assassinatos de jovens, principalmente jovens entre 19 e 39 anos, são 13% das mortes em 2019 de jovens entre 25 e 29 anos estavam ligadas ao uso de álcool e drogas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. É um assunto que a gente tem que falar e tem que falar várias vezes sobre isso, porque é importante para a sociedade. Com certeza. Eu vou te convidar para estar retornando aqui para a gente passar mais informações aos nossos telespectadores, mais dados, né? Que eu vi que você tem muitas informações ainda para passar para os nossos telespectadores, mas nós já estamos com o tempo estourado, né, Campelo? E para isso eu gostaria que você retornasse aqui com essas informações. Sim. Podemos sim retornar. Obrigada, Carlos. Obrigada, Pamela. Obrigada a toda a equipe que está por trás aí desse programa. E dizer para vocês que sim, eu estou à disposição para conversar, eu estou à disposição para falarmos, podemos falar sim sobre números e sobre leis. Perfeito. Nós temos leis maravilhosas, mas que precisam de alguns aprimoramentos. E aí a gente pode falar sobre isso no próximo encontro. Com Muito certeza. Obrigado. E leis também que no momento, muitas vezes a gente não tem nem conhecimento, né? Perfeito. Muito obrigada, Maria, por ter estado aqui transmitindo um pouco do seu conhecimento, que eu tenho certeza que você tem muito mais para transmitir para todos nós. E o Ela e Você de hoje fica por aqui. A gente espera você amanhã às 21h30 aqui na TV Pantanal. E outra, aponte sua câmera agora para esses QR Codes que estão aqui na tela, já vai direto para o nosso canal no YouTube. Se inscreva, acione o sininho, que essa entrevista e todas mais estarão lá à disposição para vocês. Até amanhã.